Olá, esse é o Literatura Miojo e hoje falaremos sobre a parte 1 da obra As Origens do Totalitarismo, de Hannah Arendt. É uma análise, assim, bem desafiadora, né? Arendt dividiu em 3 partes. Hoje nosso foco vai ser só nos elementos essenciais da parte 1, antissemitismo. A proposta aqui é dar uma mergulhada em como a Arendt meio que desmonta, sabe? Aquelas explicações mais fáceis, mais convenientes sobre as raízes do antissemitismo moderno. Aquele que, bom, culminou nos horrores do século XX. Exatamente. A rente nos leva para uma investigação bem profunda mesmo. Ela argumenta que esse antissemitismo não foi tipo um simples acaso da história, nem só um ressurgimento de preconceito antigo que já estava lá. Não. Ela vai buscar as condições políticas, sociais, muito específicas que permitiram que ele crescesse com tanta força, sabe? E ela conecta isso direto à crise do Estado-nação europeu e as transformações sociais ali do século XIX. Ela quer afastar a gente daquela ideia que é até meio confortável, mas perigosíssima, de um antissemitismo eterno. Certo, certo. Vamos começar a desenrolar isso, então. Um dos primeiros pontos da Arendt que chama muita atenção é que ela não aceita aquela ideia de que o antissemitismo nazista foi só nacionalismo exagerado. Pelo contrário, ela sugere que ele ganhou força justamente quando o nacionalismo mais clássico, digamos assim, já estava perdendo força, em declínio. Isso meio que vira a chave do que a gente pensa normalmente, né? Pira completamente. E rejeitar essa noção de antissemitismo eterno é, para Arendt, fundamental. Porque essa ideia, segundo ela, acaba diluindo a responsabilidade histórica, sabe? Ignora os fatores concretos que levaram à catástrofe. O foco dela se volta para como os judeus, enquanto grupo, né, um grupo distinto, como eles se inseriram ou, na verdade, foram impedidos de se inserir de verdade nas estruturas políticas e sociais da Europa moderna, especialmente depois da Revolução Francesa durante o século XIX. A questão para ela não é só o ódio em si, mas a função política e social que o antissemitismo passou a ter. Entendi. E é nesse contexto aí que entram figuras como os banqueiros judeus internacionais, tipo os Rothschilds que ela menciona. A relação deles com os estados parece ser um ponto nevrálgico na análise. Sem dúvida, a Arendt explora essa relação que é bem complexa. Por um lado, é verdade, esses financistas judeus foram cruciais para sustentar os estados-nação, principalmente no século XIX. Eles operavam numa esfera financeira que muitas vezes ia além das fronteiras nacionais. Isso deu a eles um poder, uma influência considerável. Sim, claro. Mas, ao mesmo tempo, e aí está o paradoxo, isso tornou eles extremamente visíveis e vulneráveis. Quando as estruturas do Estado-nação começaram a, digamos, balançar e novas forças econômicas e políticas surgiram ligadas ao imperialismo, essa visibilidade virou um alvo fácil. E a própria emancipação dos judeus, que deu direitos civis, foi ambígua. Uma coisa era a igualdade na lei, outra bem diferente era a igualdade social, a aceitação de fato. Uhum. E aqui a análise dela fica ainda mais sutil, né? Quando ela diferencia o antissemitismo como ferramenta política daquela discriminação social que já existia antes. Como que essa distinção funciona no argumento dela? Olha, essa é uma distinção crucial mesmo. A discriminação social, aquela que acontecia nos salões, nos círculos intelectuais, nos clubes fechados, essa discriminação criou uma espécie de fantasma do judeu, uma figura abstrata, cheia de estereótipos, muitas vezes sem conexão nenhuma com as pessoas reais, os indivíduos. Isso alimentou aquela tensão que a Arendt descreve entre o pária, o judeu que tem consciência da exclusão e assume isso, e o parvenu. Ah, o parvenu. Isso, o parvenu é aquele que tenta subir socialmente imitando os costumes da sociedade dominante, muitas vezes negando ou se distanciando da própria identidade judaica para tentar ser aceito. Então a assimilação não foi um processo simples nem geral. Foi algo complexo, muitas vezes superficial, restrito a certos círculos. A comunidade judaica como um todo continuava sendo vista como diferente. E esse caldo social, essa tensão, preparou o terreno para a exploração política que veio depois. Falando em exploração política, o caso Dreyfus, lá na França. A Arendt parece dar um peso enorme para esse evento, quase como um prenúncio do que viria. Totalmente. Para Arendt, o caso Dreyfus não foi só um incidente isolado, foi tipo um ensaio geral para as catástrofes do século XX.
Ele mostrou de forma brutal como as instituições republicanas na França eram frágeis. Revelou uma aliança perigosa entre setores da alta sociedade, ressentida, e a ralé. A gente usa esse termo, ralé, para descrever as massas que estavam meio que desenraizadas, sabe? Que não se encaixavam mais nas estruturas de classe tradicionais e estavam disponíveis para serem mobilizadas por movimentos radicais. Entendi. Uma massa de manobra, né? Exato. O caso mostrou como o antissemitismo podia ser manipulado de forma fria, calculada, como instrumento político para desestabilizar o regime. Mostrou o papel horrível que setores do exército e do clero podiam ter nisso e, acima de tudo, a vulnerabilidade dos judeus, mesmo aqueles que se achavam totalmente assimilados. O antissemitismo ali deixou de ser só um preconceito e virou uma ideologia política que mobilizava mesmo. Então, tá. Juntando tudo isso, qual é o significado maior dessa análise toda do antissemitismo para a gente entender as origens do totalitarismo segundo a Arendt? Olha, o significado é profundo. A Arendt demonstra que o antissemitismo moderno, aquele que teve sua expressão mais terrível no nazismo, não surgiu do nada, como um raio em céu azul. Ele foi um elemento catalisador que emergiu das ruínas, das contradições do Estado-nação europeu em crise, da desintegração das classes sociais tradicionais, da ascensão dessas novas forças sociais, como a ralé mobilizada, e da busca por ideologias que prometiam explicações totais, simplificadas para um mundo que parecia caótico e ameaçador. O antissemitismo virou uma ferramenta política incrivelmente eficaz nesse cenário de colapso. Ofereceu um bode expiatório perfeito, universal, e ajudou a juntar movimentos que queriam destruir a própria estrutura política que existia. Entender essa primeira parte é, assim, indispensável para a gente conseguir pegar as análises que ela faz depois sobre o imperialismo e o totalitarismo na obra completa. É a base. Esse foi o Literatura Miojo. Rápido, mas com gosto de quero mais. Todos os dias, às 10 horas, uma obra nova. Curtiu? Então procure a obra original e experimente a leitura completa. A literatura te espera sem pressa, mas com prazer. E fica a reflexão, né? Se o antissemitismo moderno, como Arendt sugere, está tão ligado à crise do Estado-nação e a essa desintegração social, que ecos ou paralelos a gente pode talvez encontrar nos desafios políticos e sociais do nosso tempo. Pensa aí.